Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Eu acho que convém, Omar Ferri, dedicar o programa a um participante de anos e anos desse programa, do Guerrilheiros da Notícia também, o nosso querido Matias Nagelstein, que há pouco foi levado à sepultura. Infelizmente nos deixou depois de uma longa doença. Um grande abraço ao Walter, à família, a Helenara, enfim, nós que convivemos tantos anos com o Matias, sabíamos do seu valor, da sua capacidade, da sua competência. E um grato amigo, companheiro e leal. Eu fui amigo dele desde a década de 50, quando nós estudávamos na mesma universidade, na Faculdade de Direito da Universidade Católica. Ele foi sempre um grande amigo meu. Foi um homem muito inteligente, falava com uma facilidade, uma espontaneidade, um grande tribuno. E eu fui lá hoje, abracei o Walter, abracei a turma toda e aqui, dessa tribuna da TV Pampa, eu mando o meu abraço a toda a família do meu grande amigo Matias Nagelstein. E quero aproveitar, Paulo Sérgio, também para dizer que ontem eu fui para Osório porque faleceu lá o Marcos Bolzan. Vereador. Filho do Romildo Bolzan, vereador do PDT. Irmão do presidente do Grêmio. Irmão do presidente do Grêmio, filho da Mari, minha grande amiga. Fui lá, abracei a família toda. Eu perdi de ontem para hoje dois grandes amigos. Na semana perdi três. O Marcos... Meu primo também, o Flávio Pinto. Médico, né? Faleceu, Médico, cantor, compositor de Monte. 2 dias antes de ter falecido, ele estava tocando e cantando, né? Uma grande figura. Mas se ela vir, né? Todos os nossos caminhos levam para lá, né? Não tem solução. Sejamos médicos ou não. Às vezes a gente pensa que os médicos são imortais, né? E não são, né? Acontece também com os médicos. Mas fica um grande abraço aí à família Bolzan, fica um grande abraço aí à família Nagelstein também, que... Realmente o Matias vai deixar uma lacuna muito importante na política. A propósito, Paulo Sérgio, certa ocasião... E na advocacia também do Rio Grande do Sul. Eu falando com o Eloar Guazelli, que foi o advogado dele, naquele célebre episódio que o Rio Grande do Sul deve estar lembrando. Lá em Bagé. Aí o Guazelli se virou para mim e disse: Ferri, o Matias é impressionante. A rigor, eu não estou fazendo a defesa dele. Ele está se defendendo com uma qualidade, uma inteligência fantástica. Tanto é que 2 júris ele foi absolvido nos 2 júris. Meu caro Jefferson Cristiano. Jefferson hoje é mais uruguaio que brasileiro. Vive mais lá do que aqui, com sucesso com a sua Sam Motors lá no Uruguai. E prestes a inaugurar outra em Porto Alegre aqui. Não, a gente já está mudando. De vento em Pampa, hein, Jefferson? Parabéns. De vento em Pampa, é verdade. Parabéns. Mas já estamos mudando o cenário, já estamos mais gaúchos, mais porto-alegrenses do que uruguaios, tá? Eu mudei um pouco a minha estrutura para realmente poder ficar mais tempo aqui, mas não que eu não goste do Uruguai, tá? Sou apaixonado pelo Uruguai, me faz bem ir para lá, tá? Mas com... Agora, mais uma casa aqui em Porto Alegre, em breve estaremos inaugurando uma nova Kia Sam Motors lá na Zona Norte, na Avenida Ceará. Então isso teve a necessidade com que eu ficasse mais tempo aqui, mudei um pouquinho a estrutura, não vou mais 2 vezes ao mês para o Uruguai. Continuo como cidadão uruguaio, mas indo uma vez só por mês. Maravilha. O Jefferson é um grande empresário, tem a nossa admiração, um grande parceiro. Muito obrigado. De todos os momentos aí. E ele assim, com seus amigos, com todo mundo, essa figura querida aí que nós aprendemos a admirar. Eu sou daqueles que amo homens, né? E eu, entre tantos que eu amo, vocês estão aqui, não tenho vergonha nenhuma. Tanto é que eu estou declarando meu amor por ti aqui, porque realmente tu é uma figura fantástica. E aprendi com os uruguaios a dar o beijinho Os dois. Eu sempre dei. No início, quando eu te beijava, tu ficava meio constrangido, vermelho. Fiquei. Aí depois te acostumou. Depois
Torcesse para a seleção uruguaia? Torci para a seleção uruguaia, estava lá no dia do jogo da seleção uruguaia. Fiquei muito triste com eles, mas eles deram uma lição que nós não aprendemos aqui. Terminou o jogo, a nossa concessionária fica muito próximo do centro, ali onde tinha um palco central para assistir o jogo, e a torcida foi comemorando e parabenizando o time. Estavam tristes, mas estavam com um sentimento de celeste, com um sentimento de uruguaios, pela campanha, pela trajetória que a seleção fez, que deu orgulho para eles. Mesma coisa pela Croácia, né? Foi admirável. Foi admirável. Aqui nós não temos esta cultura. Não, aqui no Brasil, o segundo é o primeiro dos últimos. Aqui é terra arrasada, derruba o treinador porque ele não ganhou. Tá. Então, esta é mais uma lição que a gente aprendeu lá. Meu caro brigadeiro Raul José Ferreira Dias, decolando para sempre novos projetos. Certo, sempre. Mas sempre com a sua Andréia. Sim, sempre, e a minha moça bonita sempre ao meu lado. Aliás, quero mandar um abraço, eu posso mandar abraço. Tem gente que não pode, felizmente. Mas eu vou mandar um abraço aqui para o desembargador Carlos Roberto Lofego Caníbal, né? Que veio apresentar a sua cara metade hoje aqui. Muito bem. Foi ao Espírito Santo, viu? Mas olha, a dona Zélia, lá de Ibiraçu, no Espírito Santo. 80 quilômetros de Vitória, né? Parabéns, Caníbal. Muito bem. Muito querida a namorada do Caníbal. Então, um abração a ele. Muito bem. Fica o nosso abraço sempre ao nosso irmão, o nosso grande amigo, o desembargador Confrade, certo? O nosso desembargador Caníbal. E o meu abraço também. É um amigo. Sim, e Confrade. Companheiro da confraria. Certo. Osvaldo Caminha, hoje temos confraria, aniversário de Francisco José Meche. Deixarei para o final uma alusão ao aniversário do Meche. Que nós homenageamos ontem aqui, né? Vamos homenagear de novo. Homenageado ontem. É uma grande figura. Mas agora, falando do Uruguai na Celeste, na Copa do Mundo, me chamou muito a atenção uma foto emblemática sobre a Copa do Mundo de ontem. Passou nos jornais do mundo, que é a seguinte: o presidente da França em campo abraçando os jogadores e a presidente da Croácia em campo abraçando os jogadores. Por que o emblema dessa foto toda? É a pergunta: qual dirigente brasileiro iria a campo abraçar os jogadores brasileiros? Qual presidente de país iria de avião normal. Tá? Classe turística, para assistir a final da Copa? Bom, então qual presidente ou qual governante iria descontar de seus salários os dias que estava assistindo ao futebol? Eu ia considerar caráter oficial. Iria em caráter oficial acompanhando a seleção do seu país, que não tem nada, Pedro, convenhamos. Se tem que ir no do futebol, tem que ir no hockey, eles lá, né? Tem que ir no handball, tem que ir em qualquer outro esporte, né? É verdade. Mas a foto vai na pergunta: qual seria o dirigente que iria lá saudando os brasileiros, os jogadores brasileiros? Caminha. O atual presidente, o presidente do Congresso, o presidente do Senado, Caminha. O vergonhoso presidente do Senado. Nos 100 anos da Torre Eiffel em Paris, o Sarney foi para lá, para essas comemorações, em 2 aviões. Um Sucatão, que era o dele, o avião do presidente, e mais um outro avião. Olha, tu está falando com um brigadeiro aqui que foi piloto de presidente. Não, muito bem. Não cheguei. Então não tinha nada. Não cheguei. Mas não cheguei essa história tem que ver com todo o Brasil, e não apenas com o brigadeiro, porque ela é absolutamente vergonhosa. Ele levou 200 caras. O rei da Suécia foi sozinho com um ajudante. Sim, sozinho. E não foi a pé porque era meio longe, senão ele até iria de bicicleta para não ter problema nenhum. Nós fomos em 2 aviões. Se fosse a Cuba comemorar o aniversário da Revolução Cubana, tu fosse como? Eu fui de avião com aquele avião francês que baixava assim naquela época, como era o nome dele, um avião fantástico. Devagarinho, assim, todos. Com 2 motores atrás, coronado da Varig. Se lembra, brigadeiro? Avião sensacional. Mas foi pago por quem? Pelo governo cubano. Eu fui convidado pelo governo cubano, já disse isso muitas vezes, para as comemorações do 5º aniversário da Revolução Socialista Cubana. Eu já disse muitas vezes. E tens as mãos calejadas. Porque o Paulo Sérgio é muito venenoso. Ele fica ali com as mãos calejadas de cortar cana em Cuba. Isso é verdade. Eu posso acrescentar que eu voltei
Forstino, encantado com Cuba, com a população, com aquela gente, com o governo, com a vontade de criar uma nação nova, novos tempos, novos rumos, uma nova sociedade. Então vamos tomar um chazinho. Só que 24 pode tomar. Vamos tomar um chatzane. 24 anos depois eu voltei para Cuba. Cuidado que tá quente, ô. Aí a decepção foi total. Omar, toma o teu chazinho Sanitas aí. Que obrigado. Encontra no Zafari, encontra na Panvel também. Chá Sanitas de olha aqui, ó, Rede Pampa Sanitas, que beleza. Mas a possibilidade de fazer um Brasil novo é agora. Sim. Se a gente olhar a história do que acontece, o nosso regime tem que mudar. Alguma coisa vai acontecer de forma expressiva, tá? E vamos ter de novo um processo de crescimento, talvez mais lento do que os anteriores, mas a hora da mudança é agora. Não sei nem se permanece esse sistema democrático, essa. Mas peraí, peraí, eu quero começar a hora da mudança, vamos ver. Nós queremos mudança de futebol, queremos mudança em tudo que está errado, e futebol está errado. Eu só queria que o Brigadeiro. Tá errado no futebol, mas tudo bem. Não, mas no futebol levando para isso. Tá. Né? Porque na realidade o que futebol é? É um ente que vive do dinheiro do povo, óbvio, dos patrocínios. Esse avião que a CBF fretou, esse é um avião americano. Sim, é uma empresa de fretamento aéreo. Que adequou todo como se fosse primeira classe. Eu acho que... Sim, eu vi um filme sim. No avião. Então, não tem... Sofá, cama, tudo. Você pode fazê-lo... são aviões, inclusive, que permitem reconfigurações. Então, você pode tirar uma configuração, vamos supor, de VIP, de VIP, e colocar uma configuração, por exemplo, econômica, e botar 200, 300 pessoas lá dentro. Agora, é justamente... Você estava falando aqui isso do comportamento, né, de determinados governantes, mas isso tudo é um problema cultural. É muito da cultura. E nós perdemos esse andar dessa cultura. Mas pode? Pode isso? É compreensível que se faça isso? Claro que não. É claro que não. Assinte isso aí, né? Mas é exatamente isso. Assinte uma entrevista do Neymar, para mim, eu sou pelas liberdades, o cara usa o que quer, faz o que quer. Mas o cara tá lá mal na Copa do Mundo, simulando lesão, rolando, e daqui a pouco me aparece com um brinco desse tamanho, cravejado e brilhante, convenhamos. Uma entrevista coletiva. É ridículo, tu tem razão total, Paulo. Aquele penacho que ele botou na cabeça é incompreensível, não tem nenhuma razão para ele, só para chamar a atenção de um cidadão que era um dos melhores jogadores do mundo e foi agora nessa Copa do Mundo um verdadeiro fiasco. Não, aquela história do Caicai, eu acho que aquilo ali marcou para ele, vai ser difícil recuperar. Ele mudar a imagem dele. Ele já estava queimado no PSG em função de ter tirado a bola do Cavani, que ia bater o pênalti, que era o cobrador oficial, para bater o pênalti. Ali já ficou, que ele já estava sendo vaiado pela torcida. Aí eu volto ao problema do comportamento da sociedade, que é um comportamento tá absolutamente errado. Mas nós damos valor a isso. Não, nós não. Então, eu estou falando nós, a sociedade brasileira como um todo. Porque se não desse, Paulo... Todo mundo condenou isso. Mas, Paulo, mas se não desse, ele não ia colocar aquele brinco que ele aparece numa foto junto com a namorada dele. A namorada com um brinco discreto e ele com um brinco que pesava 2 quilos de ouro. Mas isso aí que nem você falou, Brigadeiro, isso aí é cultural, é a cultura dele, um jogadorzinho de futebol, o MVP. Mas vamos falar o que o empresário ali falou, que é uma coisa importante, a mudança. Qual é o quadro de mudança que o senhor antevê, tendo em vista o que aconteceu semana passada, quinta-feira à noite, no Congresso Nacional, onde eles, no calar da noite, aprovaram uma nova lei de nepotismo? Ou seja, que podem nomear os parentes para cargo das empresas públicas, para continuar dilapidando o país, como fez o PT ao longo desses 16 anos, botando a companheirada para dirigir essas empresas públicas. O senhor, como empresário, é um corajoso. Como é que o senhor vê isso aí? É verdade. Como é que o senhor vê isso aí, com essa não perspectiva de mudança em nível federal? Como é que o senhor vê essa possibilidade, tendo em vista por trás de tudo isso aí a Justiça do Trabalho? Vamos olhar o histórico do Brasil, de todas as suas revoluções, inclusive quando os militares tomaram conta do país. Sempre se teve uma crise
agravante, crise econômica e uma crise de identidade política. Eu, no ano passado, estive aqui no programa do Paulo Sérgio, eu disse, olha, me parece, isso nós estamos falando há um ano e pouco, me parece que nós estamos caminhando para uma mudança no sistema ou no regime político brasileiro, onde o judiciário vai tomar conta e vai ser o principal... O protagonista, tá? E aí o que acontece? O próprio judiciário caiu pelas próprias pernas, está totalmente envolvido dentro da política do que aconteceu. Nós, como população, como povo, nós somos pacatos, nós esperamos demais, mas não vai ser permitido que continue acontecendo o que está acontecendo. Ou estas eleições vão responder de uma forma que a gente se surpreenda, tá? Ou próximos 2 anos o povo vai acabar mudando o sistema. Esta é a minha concepção, não sou dono da verdade, é naquilo que eu acredito. E independente de quem for eleito, inclusive, agora vamos falar o lado empresário, tá? O Brasil já passou pelo massacre que podia passar. Esse ano é um ano perdido, mais do que perdido, mas não tem como a economia do Brasil não se recuperar, nem que seja lentamente. Isto vai acontecer independente de qual seja o governo. São convicções que eu tenho, espero que eu esteja certo. Eu já te vejo otimista. Estou falando para esse ano. Eu não entendo que isso possa acontecer para os próximos 5 anos, para os próximos 10 anos. Eu não consegui concluir o pensamento, que o Ferrer ficou me olhando. O que eu quis dizer com isso foi o seguinte... Com essa mudança, com esse posicionamento que teve o Congresso, dando provas evidentes do que ele fez, qual é a ideia dele, é o seguinte, isto é compra de votos. Isto é pura compra de votos. Então, eu não vejo perspectiva nenhuma de mudança de Congresso. Vai persistir a mesma coisa. Caminha, tu tem razão. Hoje, no velório do Matias Nagelstein, de repente nos encontramos eu, o ex-senador Simon, e o Cláudio Lamáquia, que é o atual presidente nacional da OAB. Grande presidente. O Lamáquia se virou para nós dois, para mim e para o Simão, e disse assim, mas nós estamos vivendo um período espantoso, o que será que vai acontecer? Este país não aguenta mais 4 anos. Se for assim, é bem possível que isto realmente... Eu concordo com ele agora, veja bem. Essa turma está... Mas não aguenta o quê? Peraí, só deixa eu fazer uma pergunta. Tá. O país não aguenta 4 anos. O que vai acontecer depois dos 4 anos? Se a tua situação perdurar? O que esse teu não aguenta mais? Eu tenho minhas opiniões e minha teoria. Eu não sei se eu vou te agradar ou não, mas eu vou dizer aquilo que eu penso. A situação social, política, de segurança desse país está desmantelada. Muito bem. Hoje estão invadindo ruas, estão trancando ruas, estão incendiando 1.300 ônibus, não se sabe quem incendiou, não prende ninguém. A polícia sobe os morros, bota uma política de pacificação, não resolve, né? Volta, ficou muito pior. Tudo isso é o diagnóstico. No Congresso Nacional, quem poderia melhorar a atual situação desse país? O Congresso Nacional, bom, essa é a constatação. Se cumprisse com seus deveres... Para aí, Omar, não enrola igual o teu líder, presidente. Não enrolo ninguém, não estou enrolando ninguém, não, senhor. Está dizendo a constatação. Com esses caras não dá, Paulo Sérgio. Se continuar assim, o Brasil não aguenta. Já vou te responder. 4 anos, o que acontece? As hordas, a massa revoltada contra esta situação, espezinhada pelas maldades da vida, passando fome, não tendo emprego. Tu está preconizando a guerra civil, Leite? Não estou preconizando. Massa? Está preconizando a massa esquerdopata que anda por aí. Tu está preconizando a guerra civil? Eu não estou preconizando. Se você der uma olhada na história desse país, foram dezenas e dezenas de revoltas populares, todas elas promovidas pelo povo contra o governo, tendo como causa a insatisfação popular. Inclusive em 64. Em 64 foi um golpe militar para derrubar um governo legalmente constituído. Mas foi protagonizada pelo povo? Não foi. A Marcha da Família pela Liberdade, quantas mil pessoas tinha? Foi preparada por um dispositivo. 1 milhão de pessoas. Trouxeram até o padre Peyton, isso tudo foi programado, muito dinheiro foi distribuído. Criaram IPs, criaram o IBAD e IPs. Foram 2 organismos, 2 organizações que estavam promovendo o golpe militar nesse país, juntamente com o general
o Vernon Walters e o embaixador dos Estados Unidos, Lincoln Gordon. Os esquerdopatas vão para a rua. E eles nós vamos sair do país? Não, nós temos que acordar e lutar. Esse povo tem que se levantar. Os bons, os silenciosos. Está preconizando a guerra civil, Tito. Não pode Eu digo que pode acontecer. Eu digo apenas que pode acontecer. Isso. E aí, sabe o que vai acontecer, Paulo? O voto é uma arma. Põe o teu voto na mão. Isso aí, coronel. Com esses caras aí. Exatamente. Agora, cada um dos deputados que já estão eleitos, que foram eleitos, vai receber 1 milhão da nossa verba, da verba orçamentária, da verba pública, dos nossos impostos, para dar para esses caras fazerem campanha política. O Novo não tem condições. O Novo não vai se eleger. Isso é uma iniquidade. Tu não pode, aí tu tem que conhecer os teus limites. Período eleitoral, tu não pode fazer o que tu está fazendo, Fer. Tu não pode fazer. Eu estou alterando a ordem constitucional. Estou dizendo alguma mentira. Estou falando alguma inverdade. Para você que pensa em empreender ou já tem o seu próprio negócio, o Sebrae oferece muito conhecimento para gestão e inovação na sua empresa, com orientação especializada, projetos, cursos e consultorias. O Sebrae auxilia no desenvolvimento de sua ideia, de seu negócio. E hoje temos uma dica para você. No portal sebrae-rs.com.br tem muito conteúdo online, com acesso gratuito. É só cuidar cursos, conteúdos e selecionar. É só clicar cursos, conteúdos e selecionar os temas que te interessam. São e-books, infográficos, cursos e palestras online que você pode acessar onde e quando quiser. Assim facilita a sua vida de empresário. Se você quer abrir um negócio, se quer melhorar a sua vida, conte com o Sebrae. Hoje e todos os dias, Sebrae do Rio Grande do Sul, empreendedorismo que transforma. Grande Sebrae RS. Cremers e Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio Grande do Sul alertam que o bronzeamento artificial, viu, Oswaldo Caminha, pode causar queimaduras, envelhecimento, danos à visão e inclusive câncer de pele. O procedimento é proibido em inúmeros países. E antes, Caminha, de submeter-se ao bronzeamento artificial, consulte seu dermatologista. Cremers, ações efetivas pela saúde. Brigadeiro, olha aqui. Vocês sabiam que a Fábio administra uma fazenda? Ele manda um vídeo aqui. Para aqueles que afirmam que os militares não produzem nada para a nação, observem este vídeo. É um vídeo sobre uma fazenda que a Fábio administra. Poucas pessoas sabem sobre esta fazenda. Eu não sei. O brigadeiro deve saber. Entenderam por que o sistema rejeita os militares? Ninguém entende. Eu não entendo, Fer. Eles trabalham com baixíssimo custo, alta eficiência, zero desperdício e zero de corrupção. Parabéns, brigadeiro Dias. Não, olha só, a Fazenda de Aeronáutica de Pirassununga realmente uma unidade militar que foi criada justamente para apoiar a academia nossa lá de Pirassununga, a Academia da Força Aérea. Então, ali tem plantação, tem gado, então há uma série de produtos que são ali produzidos na fazenda e que abastecem a academia e a região próxima de Pirassununga. E como o nosso telespectador está dizendo, Luciano, viu, Luciano? Realmente é um modelo de gestão. E quem é que faz essa gestão? É a Força Aérea Brasileira. São os seus oficiais, seus sargentos, que são produtos agropecuários de qualidade, a preço baixo, e que abastece. Então, toda a academia da Força Aérea é suprida por esse material. O nosso querido Omar Ferri, sempre brilhantando o programa, sujeito único, dê um abraço carinhoso nele, Elton Rocha, de Porto Alegre. Para não dizer que não falei de flores, aqui estou falando do Omar Ferri. Paulo Sérgio, muito boa bancada. O Ferri foi a Cuba de jatinho particular, saindo de Encantado, via Rosa, direto a Cuba. Observação, ele tem uma frota, Léo Rafainer. Meu amigo de Guaporé. Paulo Sérgio, parabéns por essa seleta mesa de notáveis dentro de suas áreas. Mas para os operadores do direito da mesa, temos 2 operadores do direito aqui na mesa, o Oswaldo Caminha e o Omar Ferri, os Os do programa, sobre essa insegurança jurídica que vivemos no caso do Lula
e ao nosso brigadeiro, porque as Forças Armadas estão assistindo de camarote, nada fazendo. Ricardo Paim de Porto Alegre. O Ricardo, nós estamos no império da lei. Elas estão de acordo com a lei. Exatamente. E o que foi comentado ainda há pouco, nós podemos chegar ao caos. Se chegarmos ao caos, poderá haver, sim, alguma participação de acordo com a lei. Em caso de comoção intestina. Não, se houver isso que está preconizando Omar Ferri, aqui do Guerra Civil, claro que os Forças Armadas vão intervir. Paulo Sérgio, confere com o brigadeiro Dias se este avião que o Ferri fala, em vez de Coronado, não é, ele está confundindo, não era o Concorde, que levantava e pousava na vertical. O Concorde não levantava. Naquela época não tinha o Concorde. Não, mas não pousava na vertical nem colava. Não. Aquele é o Hermes, o avião Hermes. O quê? Que Hermes é esse? Um avião inglês que decola na vertical. É esse? Não. O Coronado era um avião de transporte. Não, mas o Hermes... O Coronado era um avião francês. Não. De uma estabilidade fantástica. Nunca vi falar no Hermes. Eu gostava muito dele. Mas Hermes Aquino? Mas o Concorde naquela época era um avião supersônico, ele não existia. Muito caro para operar. Um avião de alta velocidade, mas caríssimo, né? Mas você sabe que já existem outros projetos, está em andamento um novo projeto de voo supersônico novamente comercial, com uma nova tecnologia, um novo projeto. É porque o mundo está cada vez menor, né? E essa busca por essa velocidade e o transporte supersônico é uma questão cíclica, vai e volta. Levar mala de dinheiro para o exterior também tem que ter pressa, tudo. Né? Antes de aparelharem nossas estatais, quem as comandava? Quem aparelhou a Petrobras? Quem alterou a lei das licitações, abrindo a porteira para multiplicar as falcatruas? José Carlos, todos nós sabemos, mas nós estamos aí no período eleitoral, está difícil falar sobre isso, infelizmente. Nós vivemos uma lei cerceadora. Paulo Sérgio, falando de eleições, o que o doutor Omar acha do Guilherme Bulo ser agraciado com a medalha do Mérito Farroupilha, o Vilmar? Candidato a presidente da República. Eu não conheço esse cara, pelo que eu li nos jornais, esse candidato. Pré-candidato. Ele foi líder de um grupo enorme lá de São Paulo que lutava para ter moradia própria, não é isso, Paulo? Eu não conheço esse cara. Eu não posso falar nem de bem, nem de mal. Só que ele está numa posição de esquerda que hoje eu já não aceito mais. Houve época que podiam me chamar de homem de esquerda. Eu era realmente um homem de esquerda. Hoje eu cheguei à conclusão que não existem as mínimas condições mais do que instalar neste país um regime, por exemplo, igual ao do México, igual a da Bolívia, igual a do Equador, igual a da Venezuela, igual aquele do Lula e da Dilma no Brasil, nesses últimos 20, 30 anos. Privatizar deveria ser a solução. Hoje é uma palavra maldita. Temos mais de 150 estatais, contando com mais de 500 mil servidores. Para alguns e para a maioria da população, isto é maldito. A aflição sinaliza avanço na administração pública, resistência na área política para a manutenção de cabos eleitorais. É triste isso. Privatizar, eles não deixam. Jorge Lisboa, Goeldos, de Erechim. Isso é complicado. Como é que tu vai muito complicado. O privatizar é complicado, tá? Porque a gente pensa assim, não, privatizou, tudo está resolvido. Depende, porque dependendo do segmento, quem pega são grandes corporações que acabam dominando. E daí tu simplesmente deixou de ter um serviço ou um produto do Estado e passou a ter de um monopólio que domina todo aquele serviço. Então, todo monopólio é ruim. Entendeu? Agora, Paulo, você conheceu aquela estatal que produz preservativos masculinos lá no Acre? No Acre eu nunca ouvi falar. Pois em Chapuri tem uma fábrica de camisinha estatal. Só que o governo, como eles produzem, o produto deles custa em torno de 3 vezes o preço da camisinha produzida pela indústria normal, o próprio governo deixou de comprar e a fábrica praticamente faliu por causa disso.
é um exemplo da estatal que jamais deveria ter existido. Né? Então, nós estamos falando de fatos. Né? Então, outro dia, você sabe, durante a minha atuação no Comitê das Empresas de Defesa e Segurança, lá na Fiergs, eu tive conhecimento de muitas coisas, né? na área da indústria, mas vou te contar, sinceramente, uma fábrica estatal de camisinha. Aí eu caí duro. Mas e quem governou o Acre nos últimos 12 anos? Não, governo do PT. Tá bom, não se pode falar nisso também. Tu também quer. Chega. Não te serviu de exemplo, Omar, aqui? Sim, agora escapou. Olha aqui. Oi, Paulo Sérgio, o programa de vocês é o Pampa Compadres. Todos de direita, isso é um atraso. Aí ele é o cara que critica esse tal de Carlos aqui. Né, Carlinhos, tira essa caranguejo, como diria o Rigoto, aí já teu coraçãozinho. Ele aqui me criticou porque o Marum veio no programa. Ele criticou porque o Zé Otávio já teve no programa e é meu conterrâneo. Ele já criticou aqui, que é mais que o PP, o meu partido, diz ele, é um partido ladrão, ele que está dizendo. E mas ele tem dúvidas? Hein? Ele tem dúvidas que o partido dele... Olha, de novo, já está com o cartão amarelo. É com advertência do cartão amarelo. Não me dá o vermelho, Paulo Sérgio, não me dá o vermelho. E aí vai, e o ídolo dele é o Lenny Streck. Então tá bom, Carlos. É que nós não somos de direita. Hoje ele está sem representante. Nós somos do direito. Nós somos direito. Nós somos direito. Também. É verdade. Mas por que eu não posso falar em política, Paulo Sérgio? Não existe uma lei que me impeça, eu não sou candidato. Eu tenho a liberdade de me expressar em matéria econômica, em matéria social, em matéria política. Eu não vejo como se possa impedir um cidadão de falar nessas coisas. Onde está a nossa liberdade? Onde está a nossa democracia? Paulo Sérgio, boa noite, só aqui para ti, Jefferson. Gostaria de saber a opinião da bancada. O presidente do Brasil, o Temer, vai viajar. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai viajar. Sim, senão o presidente do Senado, Vinícius Oliveira, vai viajar. A presidente agora é Carmen Lúcia. Quem assume a presidência do Supremo é Celso de Mello, que está ficando enquanto a prisão de condenado em segunda instância. E por aí vai. O que podemos esperar para os próximos dias, Eduardo Cloeiro? O que nós não podemos esperar é que o Tiririca assuma, porque ele foi um dos mais votados e agora ele já saiu. Então isso a gente não pode esperar, tá? Mas é exatamente disso que eu volto na história, bato na tecla, que está num momento de mudança. A gente não suporta mais isso. Antes o Carlos falava que todo mundo é de direita. Eu não sou de direita, eu sou do livre comércio, eu sou liberal, daquilo que está dando certo ou daquilo que dá certo, do empreendedorismo. E sou do trabalho, que eu acho que é mais importante. Eu sou radicalmente contra qualquer tipo de bolsa ou de auxílio para quem não quer trabalhar. Então, talvez, se isto tu vê como um cara de direita, aí eu posso me enquadrar, mas eu sou do trabalho. Empreendedorismo. Isso aí. Por favor, Paulo, deixa os entrevistados terminarem o raciocínio. Não interrompa tanto. Luiz Balderechim. Então, eu interrompi agora para te falar. Tu fala por mim. Eu interrompo para botar vocês no ar, rapaz, o Luiz Bal. E o outro aqui diz, cala a boca, Paulo Sérgio. Está dizendo aqui o Nelson Nunes Toledo. Não, cala a boca. Tu quer me cercear agora? Nós estamos numa democracia, não estamos no tempo da ditadura militar, né, Fê? É verdade. Concorda com isso? É verdade. Mas está no final da democracia ou ainda é o início, Paulo Sérgio? Está no final da democracia ou ainda é o início? Não, nós vemos o estado de anarquismo. Essa é a grande verdade. Falou. Mas tu está melhorando, Paulo Sérgio. Eu contigo aqui. Tá tendo consciência das coisas. Eu estou sendo contaminado. Tu tá pegando Cuba, tá entrando... Olha aqui, agora eu vou interromper de novo, porque está entrando no ar aqui o Carlão. Eu não torci para a Croácia, a França era meu time. Quero fazer parte dos grandes, dos vencedores. Coitadinho, já tem que basta na nossa terrinha, o Carlão. Parabéns pelo programa. Ok. Ele quer se unir aos grandes, quer se unir aos vencedores. Pois é. Tem razão ele. E por que nós vamos... Bom, aí é difícil hoje, né, na minha situação... Na nossa situação, porque o cerceamento, nós estamos falando aqui de liberdade, né, de democracia. Né, como é que se constrói, como é que se fala, né, como é que você tem conhecimento
adquire o conhecimento para poder fazer a tua escolha depois. Você tem que falar, você tem que dizer as coisas. Propaganda. Você tem que se expor, você tem que ser transparente naquilo que você diz. E hoje, a legislação faz com que o programa, o Paulo, passe a ser praticamente o censor. Está dizendo que não. O censor. Paulo Sérgio, tu virou um censor. Sim. E o Ferri é a voz do povo. Sim, aqui. Mas exatamente. Por quê? Porque você tem a responsabilidade, Paulo, você tem a responsabilidade de fazer o cumprimento de uma lei que foi feita para tirar, certo, a expressão daqueles que devem se expressar. Você faz um outdoor hoje? Você pode fazer um outdoor hoje? Pois é. Você pode ir num programa, certo, como nós estamos hoje, e colocar para fora as suas posições, certo? As suas ideias, certo? Quais são os balizadores do meu pensamento de pessoa? Eu não posso expor mais isso. Mas isso é censura total. Não é censura, isso é... Não. Sabe por quê? Esse é o princípio das igualdades, até para entender. Porque tem gente que pode estar aqui, tem gente que não pode estar aqui. Como nós temos uma infinidade de candidatos, de pré-candidatos, que não pode estar aí, então a lei parte do pressuposto que tem que haver igualdade para todos. Então, por isso, estabelece esse princípio de igualdade. E por que a gente não faz a liberdade? Brasil, no primeiro jogo do Brasil, aprovaram o plano vitalício de saúde para eles e seus familiares. Eles quem? Os deputados. Vitalício, É uma beleza. Mas não pode ser vitalício. É uma beleza, pô. Doutor Ferri é uma instituição séria que reconheço nesse país. Diga quando Ferri eu estarei a postos para segui-lo. Irei até a Rede Pampa para assisti-lo, Carlos Chagas. Muito obrigado. É teu fã-clube aqui. Parabéns ao advogado Omar Ferri. Ele está certíssimo na sua linha de pensamento. A Ivone. Muito obrigado. Até as mulheres. Obrigado. Em absoluto, o Dr. Ferri estaria preconizando guerra civil. O seu argumento está correto. Léo Desteio. Então está preconizando o quê? Não estou preconizando. Eu estou dizendo... Tu disse que no final dos 4 anos... Deixa eu explicar, pelo menos. Explica. Eu estou dizendo que essa situação que o Brasil enfrenta hoje é de tal grau de anormalidade. Um país que já não se vê mais futuro, nós perdemos a fé, a esperança. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas o fato é que existe um problema social enorme que está a contaminar a situação brasileira toda. É a pobreza, é a miséria, é o Bolsa Família, é gente que de 50 a 60 milhões de pessoas que estão devendo, é a situação social que está amargurando o povo brasileiro. Eu não estou preconizando nada. Eu estou dizendo que isso pode causar uma revolta popular contra a iniquidade de um sistema que só atendeu interesses de banco, de grandes empresas, de empreiteiras e o povo que fosse as favas. Nós temos que criar emprego, que criar trabalho, que criar uma nova ordem social, que encontrar um novo país para resolver os nossos problemas, senão pode explodir mesmo. Nós estamos na mão da vanguarda atrás, rapaz. Então acho que isso vai acontecer. Como é que é? Nós estamos nas mãos da vanguarda do atraso. E se nós não fizemos... Olha aqui, quando uma licença ambiental leva 5 anos para ser conseguido, um PPCI leva não sei quanto tempo. É um absurdo. E se nós não fizermos as mudanças, poderá alguém sabe que eu estou mudando. Fazer. No prédio que eu opero hoje, nós estamos há 25 anos num local, no outro nós estamos há 9. Eu levei 7 anos para conseguir os alvarás. Meu Deus do céu. Que país, foi só na base da liminar. E agora tu imagina a minha tortura em pensar em me mudar agora. Tá. Só a parte da... Só na base das liminares, não é definitivo. Não. É só para esclarecer, se você me permite, desculpa, não é liminar, essa é a parte que foi levantada aqui, agora me lembrei, o avião, Ferri, que você foi, francês, foi o Caravelle. Tu tem razão, mas foi um Caravelle, mas olha, isso, a velhice é constrangedora. Não, foi o Caravelle. É o Caravelle, o francês. O Caravelle Muito obrigado, Brigadeiro. Não, e o avião... Obrigado, Brigadeiro. Obrigado, Brigadeiro. E o avião que pousa e decola na vertical é o Harrier, que é um avião inglês. É um avião de guerra. E foi praticamente até hoje, é o único avião
que decola na vertical, ou seja, ele realmente que tornou-se operacional como um avião militar. Peraí, deixa eu esclarecer. Eu fui para Cuba de Coronado. Eu conheci o Caravelli, eu estou recuperando a verdade. Eu viajei... No Coronado. Eu viajei de São Paulo... Mas o Coronado não é francês. Lima, Caracas, Panamá, México com o Coronado. Tá. Da cidade do México... Como é o nome da capital do México? México, capital México. Para Cuba, nós fomos num avião inglês. Me ajuda a recuperar o nome desse avião inglês. Aviões do mundo é como vocês. Ele sabe. Aviões do mundo é como vocês, apaixonados por vinho. Aprecia os melhores Malbecs argentinos, o singular Carmenère do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França. Aliás, parabéns à França. Vamos brindar hoje a conquista da Copa do Mundo pela seleção francesa e a melhor expressão da Serra Gaúcha. Por isso, trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Atenção, cooperado Unicred. A atualização dos seus dados é fundamental para mantermos a nossa excelência no atendimento e na oferta de produtos de acordo com o seu perfil. E além de todas essas vantagens, ao atualizar o seu cadastro, você concorre a uma incrível viagem à Serra Gaúcha. Acesse unicred.com.br/CentralRS e coopere com a gente. E a Unicred melhorando o seu bem-estar físico e financeiro. Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelis, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da nossa Academia Rio-Grandense e presidente da Bienal do Mercosul, nosso querido amigo Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. Os senhores e senhoras não têm ideia de como o tratamento do câncer de mama avançou nas últimas décadas. Antes, as mulheres sofriam com a retirada da mama e com os efeitos colaterais do tratamento, que eram tóxicos e pouco eficazes. Hoje, a medicina aprendeu a separar melhor os tipos de câncer de mama, oferecendo tratamentos mais adequados para cada tipo em particular. A grande maioria das mulheres não necessita mais retirar a mama. Não é maravilhoso isso? Podemos oferecer cirurgia que preserva a mama, associada a tratamentos muito menos agressivos. Da mesma forma, as pacientes que necessitam tratamento medicamentoso são selecionadas de forma muito mais criteriosa e há novos medicamentos muito ativos e menos tóxicos. Ou seja, o tempo de tratamentos tóxicos e poucos eficazes ficou para trás. Discuta esse assunto com o seu médico. Doutor Gilberto Schwartzman é um excelente pianista, um excelente cantor também. Ele é o nosso André Rieu dos Pampas, né? Um grande abraço ao Gilberto Schwartzman. É mesmo, estou dizendo isso de coração. Está um amigo nosso aqui reclamando que o projeto socialista comunista foi fermentado durante 15 anos e diz uma série de coisas aqui e está reclamando que eu não leio seus e-mails. Primeiro eu boto o nome, depois eu vou ler. Então, chega de e-mail anônimo, WhatsApp anônimos chegando aqui. Aqui o fã-clube do Omar Ferri. O Ferri tem razão, eu vi esta semana que um determinado deputado vai receber mais de 2 milhões de verba parlamentar para investir na sua campanha. Realmente é vergonhoso. Jorge do Carmo de Tapes. Muito requisitado, doutor Omar Ferri. Muito obrigado. Boa noite, Paulo Sérgio. Gostaria de saber por que os salários dos militares são tão altos e por que a reforma da Previdência deixou os militares de fora. Olha, eu não sei. Altos, salários militares. Não são altos. Pelo amor de Deus. A única coisa é que o salário do militar não é alto. Eu li aqui, não tem, ele não botou o nome. Será que está com medo dos milicos? Ah, não, é Sônia. Sônia, então vamos lá, Sônia, vamos lá. Primeiro, o trabalho, os militares não têm previdência social. Tem uma proteção social. E eu vou te explicar por quê. O militar, ele não se aposenta. Ele continua militar até morrer. Por outro lado, o recolhimento para a pensão militar é feita inclusive pela viúva. Então, o sistema de pensão militar, ele é superavitário. E foi assim que criou-se, certo? várias instituições para atender a previdência militar.
Então, por favor, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, definitivamente, a única coisa que não tem é alto salário dentro do estamento militar. Bom, está chovendo e-mails aqui de Toródio. Omar Ferri está coberto de razão. Estoquemos alimentos. Olha, deve ser, porque não assinou também o Lênio, que gosta de estocar alimentos. Está estocando alimentos faz 20 anos, o Lênio Streck. Paulo Sérgio, todos os membros da família que recebem qualquer tipo de auxílio do governo não deveriam exercer o direito do voto de forma a garantir a lisura plena do pleito. José Scipione, neto de São Leopoldo. Dê um abraço ao Omar Ferri, sou um grande admirador dele. Pô, vem cá, Omar, tu andas se mexendo com tuas bases aí, tia? Olha, eu acho que eu sempre fui assim. E tenho meus princípios, eu não me dispo deles. Eu sou o mesmo Ferri de há 20, 30 ou 40 anos atrás, que mudo porque o mundo também muda, que existe uma evolução aí que a gente tem que acompanhar e que tem que ser... Se falou em esmola, pouco em dar dinheiro, sabe quem mais recebe esmolas neste país e quem mais dá esmola neste país? É o BNDES, para as grandes empresas nacionais. São bilhões e bilhões de dinheiro que depois se transforma em corrupção. Como que a gente pode silenciar frente a esta verdadeira hecatombe administrativa que está infelicitando o nosso país? Nós temos que falar, nós somos aqueles que andam calados, nós somos aqueles que não se manifestam. Essa turma que anda aí pela rua é como tambor, fazem barulho, mas são vazios por dentro. Nós temos, como dizia uma amiga minha de Encantado, tutano. Nós temos que acordar este país, ou então pegar a nossa cavalaria e atar no obelisco lá de Brasília, né? Porque assim não dá mais para aguentar. Mas esse viés dessa situação que ninguém aguenta, eu queria lembrar, alguém lembra quanto é que é o ICMS do Rio Grande do Sul? 13. Depende de que produto. No geral, 18%. 18%. No geral. Porque tem 32, tem... Quem é que aguenta? Telefonia. Quem é que aguenta isso? Mas o prefeito que aumentou o IPTU. Mas olha só, mas é só o que acontece? E a gasolina, 60% quase. Certo? Mas é isso que está acontecendo. Ou seja, nós estamos caminhando, certo, numa situação em que o Estado pega e transforma o indivíduo contribuinte praticamente no escravo, que lhe tira tudo e não entrega nada. E essa visão, e essa foi muito da minha experiência que vivi enquanto coordenador do Comitê das Empresas de Segurança lá na Fieres, é um viés que a sociedade tem que começar a acordar para isso. E isso entra muito dentro desse teu raciocínio, Ferri. Por quê? Porque tudo vai gerando essa insatisfação. Você agora mesmo tocou num outro assunto, né? E como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos sair disso, Paulo? Vamos sair do ponto final. Com a nossa Gimo. Vamos ao ponto final. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo. Qualidade comprovada. Meu querido amigo Oswaldo Caminha, nosso advogado. Já? Tipo, que elegância, Oswaldo Caminha. Parabéns. Obrigado. Parece um lord inglês. Só de aparência. Seu ponto final. Vamos para há pouco foi momentâneo, foi profunda a conversação e o assunto sobre o quinto constitucional, sobre atitudes de um determinada juiz sobre o quinto constitucional. Eu queria ressaltar, Doutor Favreto, que hoje nós temos faz aniversário um representante da OAB, que engrandece a OAB e engrandece o Poder Judiciário, como representante da OAB, no quinto constitucional do Tribunal de Justiça, que é o Francisco José Meche, a quem eu dedico um abraço pelo seu mas não é hoje. Hoje nós vamos comemorar o aniversário. Hoje é a comemoração. O aniversário foi domingo. Domingo, Exatamente. E que esse a problemática que critica o judiciário como um todo, a situação tem que ser vista como pontuais, situações pontuais, não situações gerais. Então, não há que
tecer do todo para unificar de um exemplo único. O quinto constitucional é uma medida salutar que visa desoxidar o judiciário como um todo, como um colegiado. Era esse o meu ponto final para o mês. E ontem foi aniversário do nosso querido companheiro aqui do programa, o Luiz Coronel. Nosso Sim, eu estive com ele hoje. 80 anos, né? Do Luiz Coronel, parabéns a ele, fez um encontro ontem bastante íntimo lá e me deu prazer de estar junto com ele e os seus amigos lá. Aliás, estava lá também toda a família Zafre, tem a matriz, a conta publicitária da nossa matriz, a conta do Zafre. Muito bem. Raul José Ferreira Dias, nosso brigadeiro. Muito bem, vou fazer o meu ponto final, Paulo, pegando o seu gancho. Vamos lançar a campanha da liberdade já. Eu não quero mais ver o meu amigo Paulo Sérgio Pinto de censor. Nós temos que fazer com que sejamos livres. Nem eu quero ser censor. Pois é, né? Mas nós vamos fazer liberdade já. É preciso que a gente corte imediatamente todas essas... isso nem no regime militar houve. Ponto. Acabou. Nem no regime militar. Nem em Cuba. Não, Cuba. Ah, Cuba. Ô, Marcelo, seu ponto final. Olha, o Mexa é um grande amigo meu. Nós evocamos sempre o famoso Rio Taquari, que banhou Estrela, a terra do Mexa, encantado a minha terra. Então a nossa origem são as barrancas do Rio Taquari. Muito bem. E o Luiz Coronel é um cidadão lúcido, dos mais lúcidos que eu conheci. O meu grande abraço para o Luiz Coronel. E para terminar, quero evocar aqui as palavras do pai da economia mundial, um homem chamado Adam Smith, que morreu uns 150, 200 anos atrás, cuja expressão sobre o que deve conter uma sociedade é a seguinte: em primeiro lugar, deve ter paz; em segundo lugar, impostos módicos; e em terceiro lugar, uma justiça que realize os seus objetivos sociais, políticos, econômicos da própria justiça. No Brasil nós não temos paz. No Brasil os impostos são absurdos. E no Brasil a justiça trai a própria justiça. E isto é sinal de vergonha nacional. Tu evocou aí Estrela, Lajeado, eu quero evocar Encantado. É uma cidade maravilhosa. Quero evocar Teutônia, terra do nosso general Ernesto Geisel. Aliás, que saudade. Mas não é de Bento? Ah, ele é de Estrela. De Estrela. A Teutônia pertencia a Estrela naquela época. Aliás, que saudade daquele tempo. Só para implicar comigo. Eu tinha 28 anos, por que não vou ter saudade daquele tempo? Tá certo. Agora 1-0 para ti. 1-0 para ti. Jefferson Fristenal, parabéns aí pelo sucesso no Uruguai, pelo teu sucesso brasileiro. Nós vamos fazer um Pampa debate de lá em tua homenagem na nova loja. Assim que abrirmos. Assim que tu conseguir as licenças. Assim que tiver licença para operarmos, mas estamos em obras ainda, igual. Tá? Algumas coisas que a gente aprende até como não fazer. Tá? Primeiro, um abraço aos aniversariantes, desembargador Mexa, Luiz Coronel. Tá? Mas algumas coisas que a gente aprende a não fazer. Tá? O Uruguai é um grande país, mas eu já fui mais apaixonado pelo Uruguai, porque o esquerdismo do Uruguai também está prejudicando. Hoje, tu tem uma situação onde as bolsas imperam, o que diminuiu o número de trabalhadores ou a vontade do uruguaio trabalhar, então é mais fácil trabalhar de forma autônoma, tá? E um grande problema que começa a surgir no Uruguai, que também já passou aqui, que a gente já está calejado com isso, que se chama insegurança, porque hoje a polícia não pode mais prender ninguém, não pode mais tocar em ninguém, não pode mais machucar ninguém, tá? Mesmo que o cara esteja delinquindo, mesmo que ele esteja roubando, a polícia não pode agir da forma que agia no passado, tá? Ponto. A hora da mudança é a hora que nós estamos vivendo. Eu tenho falado isso já há um bom tempo.
vai mudar alguma coisa no sistema do Brasil e principalmente na América Latina, quando a gente fala de toda esta linha de esquerda, onde nós não temos uma democracia, nós temos uma anarquia, nós não temos liberdade, nós temos libertinagem. Então vamos ao trabalho, que a hora de trabalhar e mudar o país é agora. Olha, tia, eu recebi aqui um e-mail com a foto do túmulo do Paulo Santana, e faz um ano que Paulo Santana morreu e nem lápide tem no jazigo dele. Independente de ter sido uma pessoa difícil de se relacionar, fez muito por seus familiares e foi um grande vendedor de jornal. E ele está esperando aqui o Elton Rocha alguma providência aí. Então fica isto aí, a nossa solidariedade, a iniciativa do Elton Rocha. Gente, eu já vou tomar providência aqui, Ricardo, tu mandasse um e-mail aqui, que é uma providência técnica nossa. Boa noite, Paulo Sérgio Pinto. Fui criada no tempo dos militares e não tinha esta baderna e roubalheira que tem hoje. Sinto saudades, Laura Brissa. Um abraço a ela também. Hoje, as corporações pedem a cabeça do Marquesan e do Sartori por quererem ajustar as contas, mas chegará o dia que faltará dinheiro para bancar mordomias e aí vão receber com meses de atraso. Marcelo Portes. Quem levou a tudo isso foram os políticos de plantão, né? Todos esses benefícios, tudo foi por lei, foi por decisões de políticos, né? O problema é que não é aqui se faz, aqui se paga, né? Lá se fez e aqui se paga. O lamentável é isso. O próprio Sartori, ele reconhece, ele aprovou na Assembleia o plebiscito para vender estatais. Né? E agora, ele no Executivo, ele sabe o quanto errou lá atrás aprovar o tal plebiscito. Ah? Não, mas... Aliás, a banca paga, a banca recebe, a banca paga. Não, a banca recebe e a banca lucra. É isso, né? Mas, em compensação, temos uma fábrica de camisinha lá em Chapuri. Tem? Mas são boas camisinhas, não? São caras. Não testasse ainda? São caras. Olha, aniversaria hoje, olha aqui, tia, os teus sonhos de consumo aqui, o Omar Ferri. Angela Merkel, a Camila Parker. Meu Deus. Feiosa, uma barra. Como é que um rei viu beleza nessa mulher? Não, para aí. O amor não é questão de beleza, tia. É um atentado à plasticidade e à beleza da mulher. Pelo amor de Deus. Não, e ele trocar a Diana por uma Parker Boer, realmente... Olha aqui, para isso tudo depende de gosto, depende do relacionamento, da convivência. Essa é a beleza oculta também. Tem a beleza oculta. A beleza, muitos dizem que a beleza é interior. Vocês não sabem o que passava a quatro paredes com ele, com a Leite e ele com a Camila Parker. A quatro paredes com as três. Não é? Quem? Quilossá. Irineu Mariani de aniversário, a Ellen Bittencourt também de aniversário. Aqui tem umas amigas aqui do Jefferson, mas não vou ler, porque vou dar confusão depois. O Luiz Alfonso Santos Sena, os nossos amigos de aniversário hoje. E esse programa que foi dedicado de novo, infelizmente, no falecimento do Matias Nagelstein, né? E do Marcos, irmão do Bolsa. Matias faleceu ontem. Os nossos sentimentos, de novo, condolências aos familiares. São momentos duríssimos aí, mas todos nós vamos passar com os nossos e com os outros, né? Aquela velha mensagem de uma velha instituição que diz: se queres bem viver, prepara-te para a morte. A tua e a dos outros. Esta é a realidade, né? É inexorável. É a única coisa certa, inexorável. Inexorável. Mas o nosso abraço ao meu irmão de princípios e valores, porque realmente fica aí o nosso abraço, Walter. Agora, para alegrar um pouco, eu aprendi uma coisa com o Oswaldo Caminha. Oswaldo Caminha jamais ligou para dar notícia ruim. Oswaldo Caminha não gosta de compartilhar de coisas ruins. É verdade. Né? Deve ter suas razões. Claro, mas é uma razão lógica, é bacana. Parabéns, Caminha. Muito obrigado. É correto isso. Aliás, eu fui visitar o nosso vice-governador que estava no hospital. Aí encontrei a dona Neca, esposa do Caminha, no corredor. Ué, o que está fazendo aqui, né? Não, o Caminha está internado, não disse para ninguém. Eu que espalhei depois. Nem para os amigos, ninguém sabia que ele estava internado.
Não precisa. Mas deu tudo certo, né? Tudo certinho. Uma vesículazinha. Foi vesícula? Foi vesícula. Tudo certo. Já tirei uma. Beleza. Eu até cheguei na fimose, tio. E o Rony Von de aniversário hoje também. Também. Rony Von. Tu lembras alguma música do Rony Von? Vou te dizer, o Rony Von foi aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Eu sei disso. Entendeu? Durante 3 anos serviu a Força Aérea. Música dele? Por isso que deixou crescer o cabelo. Deve ter sido. Lembra alguma música dele? A praça como sempre. Tenta um pedacinho. Cachoeira. Não, Cachoeira não. Mesma praça. Cachoeira do Roberto. O mesmo canto, as mesmas flores no mesmo jardim. É assim o negócio? Não, canta mais. Não, mas aí... Vai melhorar um pouco a astral que nós fazemos. Eu conheci ele no programa do Flávio Alcaraz Gomes, 2 ou 3 vezes ele esteve lá. Falei várias vezes com ele. Ele foi guerrilheiro também, então? Uma vez Mais de uma vez o Flávio já dizia. O Flávio, de vez em quando, convidava artistas, até ele apelidou o Juca Chaves de... Menestrel. Menestrel Maldito. O Flávio foi fantástico, acertou na música. Ele gostava. Ele sabia que o Flávio tinha dado. Ele aceitava, sem problema nenhum. Ei, Dona Maria Tereza, leva ao seu João Goulart. Como é? Diga ao seu João Goulart que a vida não está uma tristeza, que a fome está de amargar. Teu amigo Jango, viu? Ele já cantava isso. Upa, upa, cavalinho sem medo, leva para Brasília o presidente Figueiredo. Lembra disso? O Brasil já vai à guerra, comprou porta-aviões. Essa me foi fantástica. 22 milhões. Olha, porta-aviões Minas Gerais. Minas Gerais. Vergonha nacional. Fique agora com as principais notícias do dia da sua região, com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Mas antes eu quero entregar aqui o nosso brinde. Vem até com adoçante aqui do Chá Sanitas, camomila, chá verde. Temos aqui também o mix para chimarrão e laranja com especiaria. Oswaldo Caminha. Eu fico já imaginando tu e a Dona Nécia sentado no alpendre, tomando chazinho. Mais pela aparência. Muito obrigado. Muito bem. Aqui, ó. E tem de todas as cores também. Pra mim. Muito obrigado, hein? Obrigado. Não, pra ti não, essa é pra primeira dama lá, tá? Pra Maria Helena. Tudo bem. Maria Helena. Sanitas. Claro. Muito bem. E Jefferson? Limão, gengibre e mel. Pronto. Fantástico. Muito obrigado. Que maravilha. Chá Sanitas, que você encontra na rede Panvel e também na rede Zafari. Muito obrigado a todos. Até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.